Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ronaldo Virgílio Júnior, eu sou professor de processo civil e oficial de promotoria do Ministério Público do Estado de São Paulo. E hoje eu quero dar continuidade com vocês às nossas aulas da resolução número 1342 de 2021 do Ministério Público do Estado de São Paulo para o futuro concurso de oficial de promotoria da instituição. Hoje, na nossa aula de número 6, nós vamos estudar um pouco sobre a notificação, a requisição, inspeção e vistoria, pessoal. Antes da gente começar a nossa aula, eu peço a vocês que se inscrevam aqui no meu canal no YouTube para vocês acompanhar a divulgação das próximas aulas, que me sigam no Instagram também e me mandem feedback se vocês estão gostando da aula, se vocês tiverem dúvidas e se vocês também tiverem sugestões. Quem já tem a legislação com afinco, um produto produzido exclusivamente para esse futuro concurso, já pegue seu material para a gente fazer as anotações de aula. E nessa semana que se passou, a gente também teve a novidade da legislação com lacuna. Se você estiver curioso, quiser adquirir alguma das duas, ou até mesmo as duas apostilas, que são ferramentas muito poderosas na sua preparação para esse concurso, entra lá no meu Instagram, @ronaldo.virgiliojunior, e baixe uma amostra das duas apostilas. Se tiver alguma dúvida, entre em contato por mensagem, que lá eu consigo te ajudar, tá bom, pessoal? Sem mais delongas, vamos aqui iniciar a nossa aula tratando inicialmente sobre as notificações. Pessoal, eu extraí do livro do Dr. Adriano, Dr. Kleber Masson e Dr. Landolfo, Interesses Difusos e Coletivos, ano 2020, o conceito de notificação, tá bom, pessoal? Vamos dar uma olhadinha junto aqui no que se trata uma notificação. A notificação é um ato normalmente empregado para determinar que uma pessoa compareça perante o Ministério Público a fim de prestar depoimento ou prestar esclarecimentos, sob pena de, não fazendo, ser conduzida coercitivamente pela Polícia Civil ou Militar e, eventualmente, responder por crime de desobediência. Então a gente, antes de começar a estudar exatamente os atos e as especificidades da notificação, a gente já fica ciente de que se trata de uma ordem de comparecimento para fins de prestar esclarecimento ou para fins de prestar depoimento. É importante a gente observar que o Supremo Tribunal Federal recentemente entendeu que para os investigados não se cabe, é inconstitucional. O artigo, salvo engano, 260 do Código de Processo Penal não foi recepcionado pela Constituição, então essa condução coercitiva não cabe aos investigados em geral. E também se aplica aqui nos inquéritos civis, apesar de ser uma matéria tratada em direito penal e processo penal. Então é bom deixar claro que, para os investigados, não é cabível essa condução coercitiva para prestar depoimento, para prestar esclarecimento quando se tratar do interessado, aquele que porventura pode constar como o réu na ação civil pública. Ele tem o direito de permanecer em silêncio, consequentemente também tem o direito de não comparecer e prestar os esclarecimentos necessários. Tá bom, pessoal? Então, avançando para a gente tratar especificamente do que a resolução 1342 diz a respeito das notificações. E o artigo 37 diz o seguinte, leiam comigo. O presidente poderá expedir notificações, das quais deverão obrigatoriamente constar. Então aqui a gente vai analisar os requisitos objetivos que uma notificação deve conter. 1. O objeto da notificação, se é para comparecer para prestar depoimento, se é para comparecer à promotoria para prestar declarações, é preciso especificar qual é o objeto da notificação. A natureza do procedimento, se trata de um inquérito civil, por exemplo, e o fato investigado, ou seja, é preciso delimitar o objeto daquilo que se investiga dentro do inquérito civil, e isso deve ser informado na notificação. A data, o local e a hora em que se realizará o ato, mais natural impossível, como a pessoa poderia prestar esclarecimento se ela não sabe onde nem quando ir, não é mesmo? E eventuais consequências advindas do não atendimento. Como a gente conversou, uma das possíveis consequências é a condução coercitiva ou até mesmo a possibilidade de se responder por crime de desobediência. Tá bom, pessoal? O que diz o artigo 38 da nossa resolução? Diz o seguinte: se o descumprimento da notificação implicar condução coercitiva, essa só poderá ser determinada se houver prova do recebimento pessoal da notificação. Como assim, Ronaldo? Me explica melhor do que se trata esse requisito para se realizar eventual condução coercitiva. É o seguinte, pessoal, a condução coercitiva é um ato extremamente
desconfortável, é uma restrição à liberdade de locomoção de uma pessoa. Ela é obrigada a comparecer num local que, porventura, ela não queria estar. Mas, como se trata de uma notificação, que é um poder constitucionalmente atribuído ao Ministério Público para se chegar aos fins a que ele se destina, que é a proteção da democracia e dos interesses difusos e coletivos, se trata de uma restrição permitida pela Constituição. Então, não é uma situação confortável para aquele que está sendo conduzido coercitivamente. Vocês podem imaginar a situação. Como seria desconfortável para a testemunha eventualmente. E, por causa disso, a resolução ela determina que, para que haja essa condução coercitiva, é necessária uma prova cabal do recebimento pessoal da notificação. E o que isso quer dizer? Vamos supor que no banco de dados de informações de uma eventual testemunha se tem um e-mail. E a gente manda essa notificação por meio eletrônico para essa pessoa. Obviamente o e-mail chegará até a caixa, provavelmente, né? Chegará à caixa de e-mail da pessoa. Só que se for um e-mail que a pessoa não se utiliza mais, que ela até esqueceu a senha, por exemplo, ela não vai ter conhecimento dessa notificação. Ela não vai comparecer não porque ela não quer colaborar com a justiça, é porque ela nem sabe que está sendo notificada. Nesse caso, como não temos prova do recebimento pessoal da notificação, não é possível se fazer essa condução coercitiva. Diferentemente seria se ela respondesse aquele e-mail como, por exemplo, recebido, ou até mesmo fosse por meio do correio um aviso de recebimento que constasse a assinatura dela. Aí sim a gente teria a prova do recebimento pessoal da notificação e isso implicaria na possibilidade de condução coercitiva, tá, pessoal? O que diz o parágrafo único desse artigo 38? Se o destinatário da notificação for o agente público, considerar-se-á recebida a notificação se protocolada na repartição em que tem exercício. Então, se tratar de um servidor público municipal, por exemplo, é suficiente que aquela notificação, seja eletrônica ou física, seja protocolada na repartição em que ele exerce suas funções. Isso por si só já caracteriza o recebimento pessoal, já é suficiente para considerar recebida a notificação com todas as consequências advindas do seu descumprimento. Tá bom, pessoal? Avançando mais um pouquinho aqui na nossa resolução, a gente trata do artigo 39. E ele diz o seguinte: as notificações serão expedidas com antecedência razoável para a realização do ato. E o parágrafo único complementa: não se admite que a notificação seja feita em período inferior a 24 horas da realização do ato. Então, obviamente, o poder de notificação do Ministério Público não permite que o membro do Ministério Público faça o que ele quiser. Ele não pode notificar uma pessoa a comparecer à promotoria para prestar declarações daqui 2 horas, daqui 6 horas, daqui 8 horas. Isso não é possível e a resolução proíbe isso. Então as notificações elas devem ser expedidas com antecedência razoável. Isso é um conceito aberto. E a gente tem no parágrafo único um limite mínimo de 24 horas. Independente de qualquer circunstância, ainda que seja urgente, esse parágrafo único proíbe uma notificação em período inferior. É claro que se a pessoa for convidada a comparecer e ela tiver disponibilidade de comparecer daqui 2 horas, não vai ter prejuízo nenhum para o processo, até porque não é uma notificação, é um convite. Então, período mínimo, 24 horas. Ah, Ronaldo, é urgente. Dá o prazo de 2 dias, 3 dias. Não é tão urgente assim. 10 dias é um prazo razoável, é um conceito aberto que vai ser analisado no caso concreto para se definir qual é o prazo de antecedência dessa notificação até a data que o ato deva se realizar. Certo, pessoal? E o nosso artigo 40, o que ele diz? Ele diz o seguinte, pessoal: não se fará notificação salvo em caso de urgência. Ou seja, aqui ele vai expor as situações da vida, do dia a dia, em que não é permitido se fazer a notificação, exceto se houver uma urgência, claro. Número 1, a quem estiver assistindo qualquer culto religioso. E número 2, ao cônjuge ou a qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim, em linha reta ou na linha colateral, em segundo grau, no dia do falecimento até o encerramento dos funerais. Para você que já vem estudando para o TJ e já teve contato com o processo civil, vocês vão se recordar, por exemplo, de algumas situações parecidas onde não é possível se fazer a citação, salvo em caso de urgência, né?
a quem estiver assistindo algum culto religioso é uma delas. Só que essa segunda hipótese prevista na resolução 1342 é um pouquinho diferente lá. Então você que já vem estudando, preste atenção, tome cuidado, não confunda as duas situações. Lá é um prazo específico, aqui também é um prazo específico. Aqui não se pode realizar a notificação quando a pessoa está de luto, né? No dia do falecimento da pessoa até o encerramento do funeral. Encerrou-se o funeral, a partir dali a resolução não proíbe mais essa notificação. E aos que não são do direito e não entenderam essa questão de grau, pensem o seguinte, de uma forma bem simples. A árvore genealógica de uma pessoa ela é composta por ascendentes, descendentes, isso a gente já sabe, os ascendentes são nossos pais, nossos avós, e os descendentes nossos filhos e nossos netos. Percebam que na árvore genealógica, se você estiver aqui, seu pai vai estar logo acima e seu avô logo acima numa linha reta. Igualmente os seus descendentes, seu filho e seu neto numa linha reta. Então isso que quer dizer linha reta. E o que quer dizer grau? A cada vez que você pula de um parente para o outro, isso significa um grau. Isso significa que do seu pai, de você para o seu pai, é o primeiro grau. Então vocês são parentes em linha reta de primeiro grau. Já para o seu avô, você necessariamente precisa passar pelo seu pai. Então, seu pai, primeiro grau, seu avô, segundo grau. Certo, pessoal? E seu bisavô, terceiro grau, não está abarcado aqui no artigo 40, inciso 2º, como um impedimento de realização da notificação. E o que quer dizer grau colateral, Ronaldo? Significa justamente os que estão em diagonal, na lateral. Imagine, por exemplo, seu irmão. Você não tem um contato direto com ele igual você tem nessa linha reta. Você primeiro passa pelo seu pai e depois desce em diagonal para o seu irmão. Então, isso seria o grau colateral, entendeu? Então, primeiro grau para o seu pai, segundo grau para o seu irmão. O filho do seu irmão, seu sobrinho, seria seu parente em terceiro grau. Também não estaria abarcado nessas circunstâncias. Certo, pessoal? Uma explicação bem simplesinha. Caso reste alguma dúvida, alguma coisa que não ficou muito bem explicada, que ainda te confunda, entre em contato comigo lá no Instagram, @ronaldo.virgiliojunior, que a gente consegue conversar com mais calma a respeito das suas dúvidas, tá bom, pessoal? E aproveitar esse momento aqui que a gente já está com 13 minutinhos de aula, quero pedir a vocês que curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos concurseiros para a gente conseguir alcançar o maior número possível de pessoas e contribuir para os estudos e a realização dos sonhos de vários e vários concurseiros que estão nessa luta diária para um dia serem servidores públicos e, quem sabe, ser meu colega aqui no Ministério Público de São Paulo. Tá bom, pessoal? Avançando aqui na nossa aula, a gente continua tratando das notificações. E o que diz o artigo 41 da Resolução 1342? Diz o seguinte: não se fará notificação aos doentes, enquanto grave o seu estado, e quando se verificar que o notificado é portador de doença de deficiência mental que o impossibilite de entender a natureza do ato. Então aqui a gente tem mais uma restrição à realização da notificação devido às circunstâncias da vida real que a resolução impõe. A gente já viu no caso de luto, e a gente já viu no caso de culto religioso, e agora mais duas hipóteses. Não se fará notificação aos doentes enquanto grave o seu estado, certo, pessoal? Então, enquanto houver aquela situação de gravidade da doença, não se realiza notificação. Não temos aqui um prazo determinado, mas a gente tem um prazo que vai variar de caso para caso, que é preciso ser observado, que é a situação de gravidade da doença. E também não se fará notificação ao portador de deficiência mental que impossibilite de entender a natureza do ato. Então não é qualquer deficiência mental, isso é importante observar. É uma deficiência mental que impossibilite ele de entender o que significa aquilo tudo, tá bom? E o que mais que complementa o parágrafo único do artigo 41? A gravidade da doença e a deficiência mental que impossibilite entender a natureza do ato, eles obviamente não serão de conhecimento do promotor de justiça, nem do oficial de promotoria ou quem quer que realize a notificação. É uma questão médica, é uma questão técnica que, na maioria das vezes, foge à área de conhecimento daqueles que atuam no Ministério Público, pelo menos a maioria deles. Então, obviamente, e diz aqui o parágrafo único, que essas circunstâncias serão comprovadas por atestado médico na oportunidade da notificação,
por exemplo, o oficial de promotoria chega à casa de uma pessoa que tem deficiência mental que impossibilita entender a natureza do ato, logo de cara os parentes daquela pessoa que cuidam daquele enfermo já mostram para ela: olha, aqui a gente tem um laudo médico que demonstra que essa pessoa não tem capacidade de entender. Ou, em 5 dias úteis, essas pessoas podem providenciar e juntar aos autos a comprovação médica da deficiência mental ou da gravidade da doença. Tá bom, pessoal? Artigo 42 vai tratar da notificação de algumas autoridades. E isso é muito importante, porque no dia a dia o oficial de promotoria deve observar essas circunstâncias, que é muito importante e muito corriqueira. O que diz o artigo 42? Diz o seguinte: a notificação será encaminhada pelo Procurador-Geral de Justiça, no prazo de 10 dias, atentem-se ao prazo, se tiver por destinatários o Presidente da República ou Vice-Presidente da República, Governador do Estado, Senador, Deputado Federal e Estadual, Ministro de Estado, Conselheiro do CNJ ou do CNMP, né? Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público, desembargadores, conselheiros dos Tribunais de Contas do Estado e do município, secretários do Estado ou chefes de missão diplomática de caráter permanente. Ou seja, o que esse artigo 42 quer dizer? A investigação, ela pode, por algum motivo, necessitar de informações que estejam, por exemplo, a cargo de uma secretaria estadual. Secretaria Estadual de Educação. É uma investigação, é um inquérito civil que trata sobre educação. E a gente precisa de informações daquela secretaria. E a gente vai encaminhar essa requisição diretamente para o secretário? A resolução não permite, pessoal. Por se tratar de altas autoridades, é necessário que essa notificação seja encaminhada pelo Procurador-Geral de Justiça. Então a gente vai ver aqui mais à frente qual é o procedimento, mas basicamente o promotor atuante no inquérito civil, que é o promotor de justiça de primeiro grau, ele fará a notificação, ele adotará os tratamentos protocolares e fará o conteúdo da notificação, mas não é ele quem encaminha. Ele encaminha ao procurador e o Procurador-Geral de Justiça encaminha ao secretário. Certo, pessoal? Esse é o caminho necessário para as notificações encaminhadas a essas autoridades especificadas no artigo 42. E o que mais diz o artigo 42, pessoal? Na verdade, o que diz o artigo 43, que também trata exatamente dessa notificação. O Procurador-Geral de Justiça encaminhará a notificação sem valorar seu conteúdo, mas poderá deixar de enviá-la se não contiver os requisitos legais na forma indicada nessa resolução ou não empregar o tratamento protocolar devido ao destinatário. O que quer dizer esse artigo, pessoal? Como eu disse, o caminho para essa notificação chegar às altas autoridades passa necessariamente pelo Procurador-Geral de Justiça. Ele tem competência para valorar o conteúdo, ou seja, analisar aquilo lá e falar: nossa, não precisava pedir essa informação, ou nossa, esse inquérito não tem pé nem cabeça, eu não vou encaminhar isso, não faz sentido. Não, ele não pode valorar o conteúdo da notificação. Ele não pode emitir qualquer juízo de valor. Aquela notificação está passando por ele por uma questão protocolar. Tanto é que ele só pode deixar de enviar essa notificação em 2 casos. Se não contiver os requisitos legais, e a gente viu no começo da aula quais são: indicação do objeto, indicação do objeto de investigação dos autos, a natureza do procedimento e etc. Ou se não for empregado o tratamento protocolar devido aos destinatários. A gente tem o Manual da Presidência da República que cria o tratamento protocolar a altas autoridades e a gente deve se utilizar desse tratamento. Se a notificação for expedida como se fosse expedida para um cidadão comum, ele pode, o Procurador-Geral de Justiça, deixar de encaminhá-la por não respeitar o tratamento protocolar. Tá bom, pessoal? E o que diz o artigo 44? Que essa recusa de encaminhamento vai ser comunicada ao presidente para retificação necessária. Então o procurador simplesmente liga lá para o promotor de justiça e fala: arrume a sua notificação, a gente está devolvendo para você fazer as certificações necessárias, certo? Artigo 45.
Se a notificação tiver por destinatário servidor público civil ou militar, o presidente o requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo a que serviu. Também é um requisito de ordem protocolar, né? Ou seja, as notificações ao servidor público civil ou ao servidor público militar devem necessariamente passar por intermédio de uma requisição ao chefe da repartição, para que ele tenha ciência daquilo que o servidor deverá prestar esclarecimentos, para fins até mesmo de organização do serviço. Ele precisa saber quando o servidor dele não estará à disposição do serviço público, e também do corpo militar, tá bom, pessoal? Os servidores militares devem esse esclarecimento, por isso a notificação passará necessariamente ao seu comando. Avançando aqui agora para a gente tratar da requisição. Notificação, então, para comparecimento, prestar esclarecimento ou prestar depoimento. E o que é uma requisição? A requisição, eu tirei também esse trecho do mesmo livro que eu tinha mencionado. A requisição tem por objeto a prestação de informações ou fornecimento de documentos. Ao contrário do requerimento, a requisição é uma ordem. Seu cumprimento é obrigatório e o não atendimento também pode ensejar crime. Então, a gente tem aqui os dois instrumentos constitucionais garantidos ao Ministério Público para agir na persecução da sua finalidade, defesa da democracia e dos interesses difusos e coletivos, entre outros. A notificação, diferentemente de um convite, é uma ordem de comparecimento. A requisição, diferentemente do requerimento, não é um pedido de informações, não é um pedido de documentação, é uma ordem. Me entregue essa documentação, me entregue a cópia da licitação que a gente está investigando uma possível fraude, me entregue as informações que eu preciso. Isso é uma ordem, certo, pessoal? Claro, como toda ordem, o não cumprimento tem uma consequência. Lá na notificação, possível condução coercitiva e possível cometimento de crime de desobediência. Aqui, mesma coisa com relação ao crime de desobediência, caso haja o descumprimento. E o que diz a nossa resolução especificamente sobre as requisições, pessoal? O artigo 46 diz o seguinte: na instrução do inquérito civil, o presidente poderá requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos seus órgãos e entidades da administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. E o artigo 47 ainda complementa que o presidente poderá também requisitar informações e documentos a entidades privadas e, quando a lei assim o permitir, a pessoas físicas. E também, para a gente complementar essas informações, as requisições serão cumpridas gratuitamente. Obviamente que, para os particulares, uma requisição não pode onerá-los a ponto de causar-lhes prejuízo grave. Por exemplo, uma perícia. O membro do Ministério Público não poderia requisitar a um particular a realização de uma perícia de alta complexidade. Essa perícia ela deve ser paga. E, muito por conta disso, se é requisitado aos órgãos públicos a realização dessas perícias. Ou é solicitado aos particulares, só que mediante pagamento. Diferentemente seria, por exemplo, a requisição de uma cópia de uma perícia já realizada. O particular realizou aquela perícia, o Ministério Público sim pode requisitar uma cópia autêntica daquele documento. Isso não acarretaria ônus maiores aos particulares, que deverão cumprir gratuitamente todas as requisições. É uma informação que o particular ou que uma entidade privada tem, não significa que é uma entidade privada ou uma pessoa física que ela deverá cobrar por essa requisição. Essa requisição, como diz a resolução, deve ser atendida gratuitamente. Lembrando, o não cumprimento pode acarretar um crime de desobediência. Antes da gente avançar um pouquinho, é importante fazer um apontamento de um detalhe muito importante. Lá atrás na notificação, e aqui também na requisição, a resolução deixa claro, pelo menos a resolução do Ministério Público de São Paulo, deixa claro que esses dois instrumentos só vão ser utilizados no inquérito civil. Não há menção às notícias de fato, nem aos procedimentos preparatórios de inquérito civil. Então, ao contrário senso, não se permite requisição, não se permite notificação
nos procedimentos preparatórios de inquérito civil. Na notícia de fato, isso não tem discussão. Não se pode, de fato, e existe norma proibindo isso. Agora, alguns ministérios públicos permitem, por exemplo, notificação e requisição nos procedimentos preparatórios de inquérito civil. O Ministério Público de São Paulo não permite expressamente. Isso significa que, ao contrário senso, não permite. Ah, mas eu preciso de algum documento, eu preciso do comparecimento de alguém para prestar declaração na notícia de fato, no procedimento preparatório. O que eu faço? Você convida, você solicita. Você não notifica e você não requisita. Tá bom, pessoal? Avançando aqui para a gente tratar do artigo 49 da nossa resolução. A requisição, pessoal, será sempre escrita, fundamentada e conterá, ou seja, requisitos objetivos para a requisição. 1. Conterá a providência requisitada e a forma e o local de prestação. O que eu quero e como você me entrega. 2. Prazo razoável para atendimento. 3. As consequências do não atendimento. A gente já conversou, possivelmente, a prática de um crime de desobediência. E 4. O objeto da investigação. A pessoa precisa saber do que se trata, por que ela está prestando aquelas informações. Parágrafo 1º. Se o destinatário for agente público, considerar-se-á recebida a requisição se protocolada na repartição em que tem exercício. Já conversamos isso a respeito da notificação, uma cópia. E 2. A requisição será acompanhada de cópia da portaria que instaurou o procedimento ou indicará o endereço eletrônico oficial em que tal peça estará disponível para visualização. Ou seja, o objeto da investigação precisa ser exposto. Isso, naturalmente, envolve o conhecimento da parte da portaria inaugural daquele procedimento. Por isso que a requisição se fará acompanhada dessa portaria. Pode ser encaminhada diretamente ou disponibilizada em algum endereço eletrônico que a parte tem acesso. Avançando aqui, parágrafo 3º. A requisição será encaminhada pelo Procurador-Geral de Justiça no prazo de 10 dias, se tiver por destinatário qualquer das autoridades indicadas no artigo 42, aplicando-se o disposto no artigo 43 e 44, todos dessa resolução. Ou seja, requisições para as altas autoridades obedecem o mesmo procedimento das notificações. Deve ser encaminhada pelo procurador, deve ser feita em 10 dias, o procurador não vai valorar o conteúdo, mas você deve observar o tratamento protocolar, deve observar as formalidades necessárias para se fazer a requisição. Certo, pessoal? Artigo 50. A requisição, isso é importante deixar claro. A banca gosta muito de novidade. E essa é uma das novidades trazidas pela Resolução 1342 em comparação ao Ato 484. Prestem atenção nisso daqui que é muito importante. A requisição não atendida poderá ser, em caráter excepcional, reiterada uma única vez. Não atendida a requisição ou sua eventual reiteração, o presidente adotará imediatamente as providências necessárias para a aplicação das sanções decorrentes de lei, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis. Ou seja, não tem mais conversa, não tem mais enrolação. Eu requisito para você uma única vez. Não cumpriu? Eu reitero. Uma única vez. E de forma excepcional. Imagine que num processo, várias e várias vezes, aquela parte não responde ao Ministério Público, não encaminha a documentação necessária. Toda vez eu vou ficar reiterando? Não vou não. É em caráter excepcional. Então, a requisição, ela é uma única vez, de forma excepcional reiterada. E o não cumprimento, necessariamente, ocasionará a imediata providência necessária para a aplicação das sanções decorrentes da lei. Crime de desobediência, por exemplo, sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis. Por exemplo, uma busca e apreensão daquele documento que a parte não entrega. Vamos avançar, pessoal, para a gente tratar do finzinho aqui das requisições. O presidente poderá valer-se de mera solicitação às pessoas referidas no artigo 42 para a obtenção de informações ou providências, fixando prazo razoável para o atendimento. Parágrafo único. A solicitação não poderá conter advertência ou expressão que, direta ou indiretamente, caracterize requisição. 53. A solicitação será encaminhada diretamente ao destinatário pelo presidente da investigação. Por que eu li esses dois artigos em conjunto para explicar para vocês?
Acabamos de falar, as requisições encaminhadas às altas autoridades devem passar pelo mesmo caminho que as notificações, por meio do Procurador-Geral de Justiça. Agora, e as solicitações? A gente sabe a diferença, requisição é ordem, solicitação é um pedido. E as solicitações? Elas devem ser encaminhadas pelo Procurador-Geral de Justiça? E aqui o artigo 52 diz que não precisa. O artigo 53, me perdoe, diz que não precisa. A solicitação, ela poderá ser encaminhada diretamente ao destinatário pelo presidente da investigação. Então, o promotor de justiça pode encaminhar diretamente ao secretário estadual, por exemplo, uma solicitação de um documento ou de uma informação. Agora, é importante deixar claro que essa solicitação ela não pode conter nenhuma advertência ou nenhuma expressão que, direta ou indiretamente, caracterize a requisição. Ele não pode simplesmente nomear o documento como solicitação e no corpo do texto dizer que ele requisita ou dizer que o não cumprimento acarretará as medidas legais impostas. Isso é uma requisição indireta. Não é porque chama solicitação que não é uma requisição indireta. Está ameaçando o secretário de imposição de medidas legais caso não haja cumprimento. E a gente sabe que a solicitação ela não é obrigatória, certo? Então, por isso que pode ser encaminhada diretamente? Pode. Mas o não cumprimento não terá nenhuma consequência maior e também não poderá conter nenhuma expressão que caracterize direta ou indiretamente que aquilo não é uma solicitação, que na verdade aquilo é uma requisição. O que diz o artigo 54? Aplicam-se às solicitações as disposições do artigo 48 e 49, que são os requisitos, das requisições. Formalmente elas são muito parecidas. E não atendida a solicitação ou sua eventual reiteração, a informação ou providência deverá ser requisitada observando-se o disposto no artigo 42. Ou seja, como eu disse, o não atendimento da solicitação não acarretará a imposição de medidas judiciais, como, por exemplo, o crime de desobediência. Mas, como se faz necessário aquela documentação, aquela informação, pois se não fosse nem solicitada seria, o membro do Ministério Público deverá valer-se da requisição. E para isso ele precisa observar o rito do 42, encaminhar pelo Procurador-Geral de Justiça e todos os detalhes a mais que vocês já conhecem. Inspeção e vistoria, para a gente encerrar aqui a nossa aula. O que diz a resolução? O presidente poderá realizar inspeções necessárias à investigação do fato, lavrando-se auto circunstanciado. Artigo 57. O presidente poderá determinar vistorias, indicando os pontos que entenda devam ser verificados. E 58. Se a vistoria for feita por servidor do Ministério Público, será lavrado auto circunstanciado. O que a gente pode tirar aqui? Inspeção e vistoria nada mais é do que o comparecimento da presença do membro do Ministério Público, do servidor do Ministério Público ou de uma pessoa técnica competente para aquilo, para observar a circunstância de fato in loco, no local. Vamos supor que exista um inquérito civil para averiguar a acessibilidade nas escolas públicas. Uma inspeção, uma vistoria, seria o comparecimento, por exemplo, do membro do Ministério Público em todas as escolas para verificar aquela situação investigada nos autos. E para isso, será lavrado um auto circunstanciado. Então, o auto circunstanciado é o documento que materializa aquela inspeção. Uma vistoria, como a gente viu, é quando o presidente determina. Uma inspeção é quando ele vai, uma vistoria é quando ele determina, indicando os pontos que ele entenda que devam ser verificados. E ele pode indicar, para se realizar a vistoria, o servidor do Ministério Público, que também deverá lavrar auto circunstanciado. Repito, é o documento que materializa aquela visita, aquela vistoria, ou aquela inspeção. Então, ele pode comparecer presencialmente e se dará aí a inspeção ou determinar uma vistoria, indicando, olha, verifica o banheiro, verifica o acesso às aulas, verifica o acesso à biblioteca, indica os pontos a serem observados de acordo com o bojo daquela investigação. Certinho, pessoal? Então aqui a gente encerra mais uma aula nossa, aula de número 6. Eu agradeço imensamente a paciência de vocês. Caso tenham dúvidas, caso tenham sugestões de melhoria na nossa aula, eu peço para vocês entrarem em contato comigo no Instagram, a comentarem aqui embaixo também no YouTube o que vocês estão achando das aulas. Eu tenho recebido muito carinho de vocês, tenho recebido muitas mensagens positivas que me incentivam demais a continuar nesse projeto para ajudar vocês a, quem sabe, se tornarem servidores do Ministério Público de São Paulo. Reitero, inscrevam-se no canal,
Se gostaram da aula, deixem um like, isso me ajuda bastante, ajuda o YouTube a entender que isso é um conteúdo de valor e a dispersar isso cada vez mais pela internet. E me sigam no Instagram, @ronaldo.virgiliojúnior. Eu agradeço, fiquem com Deus e até a próxima aula, pessoal!